Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à série de exposições no Sermão do Monte, que começa aqui no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7 de Mateus. Hoje nós estamos na oitava mensagem da nossa série, oitava mensagem dessa série, e eu espero, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja falando no seu coração a partir dessa série. Deus tem muito a nos ensinar. Hoje nós vamos pensar sobre os versos 43 a 48 deste capítulo de Mateus 5. Irmãos, tem gente que a gente ama, como o ditado diz, ama de graça. Tem gente que a gente ama de graça. Não precisa fazer muito esforço para a gente amar. Pense, por exemplo, nos seus pais. São pessoas que você ama de graça. Seu marido, sua esposa, seus filhos. Aquele amigo que está com você, quem sabe, há um bom tempo. Aquele amigo do coração, aquele irmão mais chegado do que um irmão. Ou aquele amigo mais chegado que um irmão. E a gente ama essas pessoas de tal forma que quando elas sofrem, a gente sofre. Quando elas se alegram, a gente se alegra também. A gente gosta de estar perto dessas pessoas, a gente faz questão de fazer o bem para essas pessoas, de ver elas felizes. Eu vou usar um termo aqui, talvez. Talvez, irmãos, assim como tem gente que a gente ama de graça, mas talvez exista alguém que só a graça, não tem aquela pessoa que só a misericórdia de Deus. Talvez exista alguém que só a presença da pessoa, só de estar perto da pessoa, você já se incomoda. Alguém que talvez machucou você, alguém que decepcionou você, ou quem sabe traiu você. Talvez você não deseje nenhum mal dessa pessoa, mas também você não queira o bem dela. Talvez você prefira apenas que essa pessoa permaneça lá onde ela está e você fique aqui. Pode ser que ao ouvir apenas o nome dessa pessoa, antigas lembranças venham à sua mente, e esse nome desperte sentimentos que você pensava que tinha deixado para trás. E então esse talvez, irmãos, pode ser que não seja só um talvez. E se seu amor for do tipo seletivo? E se seu amor for do tipo seletivo? A verdade, irmãos, é que com facilidade nós amamos aqueles que nós gostamos e queremos o bem deles. Mas nós temos dificuldade de amar aqueles que nos feriram. No tempo de Jesus não era diferente. Os líderes religiosos haviam ensinado que amar o próximo era um dever. Mas esse tipo de dever só precisava ser cumprido apenas para quem realmente era próximo. A regra era mais ou menos o seguinte: a pessoa é livre para amar, então ele está desobrigado de amar, ou até mesmo liberado para desprezar quem estivesse fora desse grupo, dos próximos. Então é sobre isso que Jesus vai falar nesse trecho de hoje. Na última antítese, no total, essa que nós vamos ver hoje é a sexta do total de 6, Na semana passada nós vimos a quinta antítese. Lá Jesus nos ensinou que o verdadeiro cidadão do reino não ama apenas quem é fácil de amar. Acredito que vocês lembrem. E hoje a gente vai continuar pensando um pouco sobre isso, mas com um pensamento um pouco mais profundo, acredito eu, sobre essa prática do amor. Vamos para o texto? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, vai dizer assim para nós: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus amigos,
o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de nós está a Tua palavra, viva, santa, perfeita palavra. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa hora para as verdades constantes nesse texto. A leitura do trecho já nos falou, acredito que eu tanto, mas continua, Deus, à medida que a gente for estudando, verso a verso, frase a frase, pensamento a pensamento, e abre, ó Deus, os olhos do nosso entendimento, tira as distrações, tira as escamas, tudo que nos impede, que nos atrapalha de ver claramente Jesus e suas palavras nesse trecho, aponta o nosso pecado e nos traz o nosso Salvador. Amém? No nosso boletim, não sei se todos receberam, Bruno, vocês receberam um boletim? Ok. Aí no nosso boletim tem uma proposição, uma frase que nós chamamos aqui semanalmente de grande ideia. Ela é um resumo daquilo que nós vamos estudar nessa noite. E eu espero que, se nada do que eu falar nos próximos minutos aí ficar na sua mente, mas se essa frase ficar, eu já vou estar muito feliz, né? A frase diz o seguinte: os cidadãos do reino devem amar até mesmo aqueles que naturalmente escolheriam odiar. Irmãos, é uma frase forte, muito impactante, que também fala muito do que nós vamos tratar nessa noite. Os cidadãos do reino devem amar até mesmo aqueles que naturalmente escolheriam odiar. Primeiro nós vamos ver o padrão tradicional. Versículo 43, eu vou ler novamente do nosso trecho. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Irmãos, como nas antíteses anteriores, né, Jesus começa repetindo a mesma frase: vocês ouviram o que foi dito. Nós já sabemos que Jesus não está corrigindo a lei acerca do que ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Ele está corrigindo a forma como aqueles homens não só ensinavam, mas entendiam, mas também, irmãos, é importante sobre a forma como nós lemos o trecho bíblico. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus está corrigindo a interpretação daqueles homens e do seu público também, porque muitos daqueles homens ali, ou alguns daqueles homens, eram líderes religiosos que ensinavam o povo daquela época, e então as pessoas iam ouvindo o que eles diziam. Nós já sabemos que Jesus não quer corrigir a lei. Se nós voltamos um pouquinho no verso 17 desse mesmo capítulo, Jesus falou o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então Jesus não está querendo mudar a lei. O que é que eles tinham ouvido? Quando Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito. O que Jesus está querendo dizer? O que é que eles tinham ouvido? É o que diz o versículo 43. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Essa é a primeira parte do que Jesus está dizendo. Vocês ouviram o que foi dito. Irmãos, essa primeira parte do mandamento não é o problema. Nós vamos ver que o problema está na segunda parte do mandamento. Nós fizemos duas leituras hoje, uma de Levítico 19 e a outra de Lucas, né, capítulo 10. Esses textos vão ser importantes, por isso que eu disse para a gente prestar atenção lá na leitura. Mas em Levítico 19 nós vimos algumas coisas muito importantes. Eu separei alguns trechos, vai aparecer para você aí. Em Levítico 19, versículo 2, diz assim: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Irmãos, esse é o grande tema desse capítulo aqui. O povo de Deus, ele deve refletir o caráter do seu Deus. E então Deus começa a mostrar como essa santidade se manifesta nos relacionamentos. Ele diz assim: vocês precisam ser santos, vocês devem ser santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Nós vimos várias vezes sendo repetido lá no capítulo. É interessante, irmãos, porque antes de ordenar que as pessoas deviam amar o seu próximo, Deus diz assim: não odeiem o seu próximo, versículo 17 de Levítico 19. Não odeiem o seu próximo, não odeiem seus irmãos em seu coração. Depois ele diz, no versículo 18, não procurem vinganças, nem guardem rancor dessas pessoas. E então, no finalzinho do versículo 18, ele diz: mas ame o seu próximo
como a si mesmo. Irmãos, veja a direção que a lei vinha trazendo para o povo de Israel. Ela caminha do abandono do ódio para o amor, para esse amor prático. Então vamos recapitular. Jesus começa dizendo, Levítico 19, 17, não odeiem seus irmãos em seu coração. Depois ele diz, não guardem, não procurem vingança, nem guardem rancor. E então ele diz, amem o seu próximo. Então ele caminha do abandono do ódio para a prática do amor. Não odeiem, não procurem vingança, amem seu próximo. O problema, irmãos, como eu disse, não era a primeira parte do verso. O problema do versículo 43 de Mateus 5 é a segunda parte do verso, quando ele diz o seguinte, odeiem seu inimigo. Jesus diz, vocês ouviram, odeiem seu inimigo. Irmãos, aqui está o problema. O problema é muito simples. O problema é que em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar da lei, então em nenhum lugar da Bíblia estava escrito isso que eles estavam ouvindo daqueles líderes. Deus em nenhum lugar da lei disse assim, vocês devem odiar seus inimigos. Então, irmãos, vamos pensar, se na lei não estava escrito, pelo contrário, estava escrito, ame até seus inimigos. Eu quero usar um pouquinho de teologia bíblica aqui para mostrar a progressão no Velho Testamento do ponto que Jesus está tratando aqui. Os textos vão aparecer para você aí. Olha o que nós encontramos a respeito do que Deus ensina. Êxodo capítulo 23, versículos 4 e 5 diz assim, se encontrarem desgarrado o boi do teu inimigo, irmãos, o boi do teu inimigo, nem era o inimigo, o boi do teu inimigo, faze-o voltar para ele. Se vires o jumento, Jesus está indo mais profundo, porque o boi é um negócio, o jumento já é um negócio. Lá no Piauí, jumento se vende a R$1, só para você ter uma ideia do que é o jumento. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da carga, não o deixe ali, ajude-o a levantá-lo. Veja, meu irmão, não é o boi ou o jumento do seu amigo, é o boi e o jumento do seu inimigo. O inimigo continua sendo inimigo, mas Deus manda ajudá-lo. Mais um pouquinho à frente, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 17, Deus diz assim, não se alegre quando o seu inimigo cair. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Se você vê o jumento ou o boi do seu inimigo caído, precisando de ajuda, ajude-o. Se você vê seu inimigo caído, não se entristeça com a tristeza dele, não. Se a gente vira a página aí do livro de Provérbios e vai para o versículo 25, diz assim, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Lá no Novo Testamento, irmãos, séculos depois, Paulo vai citar exatamente esse trecho aqui de Provérbios, e ele vai mostrar ali que esse princípio sempre fez parte da vontade de Deus para o seu povo. Sendo assim, se a Bíblia nunca mandou odiar o inimigo, de onde apareceu esse negócio? Historicamente, irmãos, ao que tudo indica, eu fui ler um pouco de história para entender, então, se não foi da Bíblia que aqueles homens tiraram, de onde foi? Essa mentalidade surgiu, irmãos, depois do exílio. Ali, mais ou menos, durante os séculos de dominação estrangeira, Israel desenvolveu um forte senso, né, de preservação da identidade. Eles estavam meio que calejados e entristecidos pelo que haviam sofrido, né, no exílio. E alguns grupos ali, eles passaram a interpretar que amar o próximo significava amar apenas os que pertenciam ao povo de Deus, ao povo da aliança, ao povo de Israel. E faz sentido porque a gente vê tanta dificuldade de amar os não-judeus, os gentios. Então isso faz um pouco sentido. A evidência mais clara, irmãos, dessa forma de pensar, ela aparece nos manuscritos do Mar Morto, cerca de 1 século antes de Cristo. E ali uma comunidade chamada de Queirum, eles ensinavam, ame os filhos da luz e odeiem os filhos das trevas. Ou seja, meus irmãos, foi diminuir o significado da palavra próximo o problema.
Quando os homens diminuíram, reduziram o significado da palavra próximo, é que surgiu o problema. Então, nesse sentido, irmãos, próximo não era quem pertencia ao povo, à sua religião, ao seu círculo ali. Essas pessoas eram chamadas de próximos. Qualquer pessoa que não fizesse parte daquele ciclo mais íntimo ali, de identidade de povo, ou mesmo de religião, era dito como não próximo. Então o amor, que originalmente era um mandamento ilimitado, passou a ter fronteiras, passou a ter barreiras. Eu espero, irmãos, que eu esteja sendo claro para vocês, apesar das distrações que nós já tivemos, naquela interpretação ali, irmãos, se devo amar apenas o meu próximo, então eu não tenho obrigação de amar quem não é próximo. Então, a partir dessa interpretação equivocada, surge uma amplificação. Porque uma coisa, irmãos, é eu dizer assim, eu não quero amar quem não for próximo. Outra coisa é eu dizer, além de eu não querer amar quem não é próximo, eu vou odiá-lo. Eles amplificaram o negócio, amplificaram o problema. Irmãos, essa aqui já tem sido uma ideia muito explicada nessa série, mas eu quero reforçar para você, de novo, que o problema não era a lei. A lei nunca foi o problema. A lei não é o problema, até porque a lei é a palavra de Deus. E de Deus não vem nada ruim, irmãos. Mas o problema é quando o homem bota o dedo lá. O problema é quando o homem começa a achar que ele tem a solução, que ele é a solução. Indo mais profundo, irmãos, o problema é o nosso coração. O problema é o coração do homem. O coração queria amar apenas quem era conveniente. E então eles encontraram uma maneira bíblica de justificar aquilo. Olha só como o homem ele é criativo. Ele pega um princípio importante de Deus, ele faz uma releitura, é como se ele dissesse assim, rapaz, deixa eu dar uma mãozinha aqui para Deus, Deus não foi tão claro aqui, eu acho que ele estava, de repente, preocupado com alguma outra coisa, que quando ele falou isso aqui, ele perdeu um pouquinho, então eu vou dar aquele empurrãozinho na interpretação para Deus, e então o homem bagunça tudo. Então eles encontraram essa maneira de justificar isso. Aliás, irmãos, essa é uma discussão muito comum naquela época. Nós vimos isso lá na segunda leitura que nós vimos hoje, que foi a parábola do samaritano. O intérprete da lei, ele pergunta para Jesus, e quem é o meu próximo? Irmãos, aquela não era uma pergunta como quem tinha uma dúvida, ou queria ter uma dúvida resolvida, respondida, uma questão sanada. Isso fica claro até pela resposta que Jesus deu. Jesus conta então aquela parábola do bom samaritano. Ele mostrou que o próximo não era aquele que se parece comigo, pensa como eu ou pertence ao meu grupo. Se fosse assim, os dois homens que passaram de largo deveriam ter ido até aquele homem que estava caído. Mas Jesus mostra, irmãos, que o próximo é qualquer pessoa que Deus coloca no meu caminho. O próximo é quem eu posso demonstrar misericórdia hoje, agora. Fica atento, meu irmão, porque eu preciso perguntar para você, sua atitude tem sido diferente daqueles homens? Daqueles homens que passaram de largo? Ali você tem um líder religioso, um pastor da época, ali você tem um ministro de música, alguém envolvido com o culto, mas que passam de largo, que passam de longe. Será que nossa atitude tem sido diferente daqueles homens, irmãos? Ou você também estabeleceu limites para amar alguém? Eu só amo se, eu só amo quando, eu só amo se tiver nessa forma. Irmãos, enquanto você me ouve, eu peço a você que comece a pensar sobre isso. Talvez nós não digamos assim, eu odeio aquela pessoa. Talvez a gente não diga isso. Mas quem sabe nós digamos o seguinte: depois do que ele ou ela fez comigo, não espere minha ajuda. Depois do que essa pessoa ela fez comigo, não espere que eu trate bem ela. Ou quem sabe você pensa o seguinte: eu até perdoo, mas não quero saber de conversa. Eu perdoo, mas é ela lá,
E eu aqui. Ou quem sabe, você diga assim, essa pessoa não merece minha bondade. Irmãos, percebe? Será se esse é um problema apenas daqueles antigos? Será que esse problema de amar o próximo é apenas um problema das pessoas do tempo de Jesus? Ou mesmo antes do tempo de Jesus, porque a lei veio muito tempo antes? O fato é, meus irmãos, que Deus amplia o amor. O nosso coração, ele tenta cercar, o nosso coração tenta dar limites. Foi isso que os homens, aqueles líderes fizeram. Vocês não precisam amar todo mundo. Esse próximo não é qualquer pessoa, é só quem realmente é próximo. Então ele tenta dar um limite. E nesse discurso, o Mestre Jesus, então, que está sentado, como nós vimos no início do capítulo 5, Jesus senta num lugar mais alto e como um mestre, como alguém que pode ensinar, que tem autoridade para ensinar, ele começa a falar. Ele começa a amplificar, ele começa a aumentar os limites daquela compreensão muito superficial da lei, muito pequena, muito cheia de limites que aqueles homens tinham. Esse mestre, irmãos, ele veio para confrontar, e ele insiste em fazer isso. Ele vai abrindo os olhos do entendimento deles, não só para aquelas verdades, mas vai como se quem estivesse colocando o dedo na ferida e dizendo assim, pensa sobre isso, reflete sobre isso. E então, nessa ideia de amplificar o pensamento, Jesus diz uma coisa, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhe digo, finalzinho do verso 43, mas eu lhe digo, vocês ouviram o que foi dito, então o mestre diz, mas eu lhes digo. E então a gente chega no segundo ponto, que é o mandamento do rei, versículo 44 do nosso trecho, diz o seguinte, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, primeiro, irmãos, ele expõe o padrão do mundo, o que vocês ouvem deste mundo, o que vocês ouvem desses homens, que está contrário à minha vontade, que deturparam a minha vontade, que deturparam a minha palavra, que criaram uma redoma, criaram muros para colocar apenas o que eles gostavam. Vocês ouviram o que eles disseram, mas agora ouçam o que eu digo. Eu, mestre, tenho autoridade para falar, e então eu digo, amem os seus inimigos. Irmãos, essas 4 palavras aqui, eu porém lhes digo, ela dá outro tom para a conversa. Ela dá um outro brilho para a conversa. Enquanto os mestres da lei diziam, o amor tem limites, Jesus diz, o amor do reino não tem limites. O amor do reino não tem fronteiras. Irmãos, Jesus não está proibindo o ódio, ele está ordenando o amor. Se Jesus apenas dissesse o seguinte, não odeiem os seus inimigos, se fosse assim, irmãos, nós poderíamos dizer, eu não odeio aquela pessoa, eu apenas não quero ela perto de mim. Eu não desejo o mal dela, eu só quero distância dela. Mas Jesus, irmão, não nos permite, ele não dá esse espaço para essa nossa mente criativa ficar pensando sobre essas coisas. Ele não diz apenas o que nós devemos deixar de fazer. Ele diz o que nós devemos fazer. Paulo vai replicar esse princípio que Jesus fala aqui, lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, quando ele diz assim, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe. É o mesmo princípio de Jesus que, então, ele diz assim, vocês não devem odiar, vocês devem amar. É o despojar e o revestir. Deixem de praticar algo que não deve ser praticado. E então passe a praticar o que deve ser praticado, o que verdadeiramente a lei ensina. Então ele diz assim, ame seus inimigos. Irmãos, a palavra amor aqui, ela não se refere para nosso entendimento aqui, ela não é um sentimento, ok? Amor não é um sentimento. Jesus não está ordenando que eles digam assim, sintam afeição, sintam apreço por alguma pessoa. Ele não está falando isso. Irmãos, sentimentos não são produzidos por um simples ato de vontade. O que Jesus está ordenando aqui, irmãos, é algo muito maior, é algo muito melhor, é algo muito mais profundo. Jesus está falando, irmãos, de uma disposição de coração que se manifesta em ações concretas. É a decisão de buscar o bem daqueles que muitas vezes buscam o nosso mal.
Isso fica claro para nós quando ele continua, ele diz assim: orem por aqueles que os perseguem. Então a segunda frase explica a primeira. É muito difícil, irmãos, continuar orando por alguém que você não ama. É muito difícil continuar odiando alguém por quem você ora. Quando nós oramos, irmãos, por nossos inimigos, algo acontece. Nem sempre acontece com o outro, mas com certeza acontece conosco. Talvez Deus ainda não tenha mudado a outra pessoa, mas certamente Deus está mudando a gente, enquanto a gente ora por nossos inimigos. Jesus escolhe um exemplo, irmão, muito específico para falar sobre isso. Ele fala de pessoas muito mais significativas do que pessoas difíceis. Ele fala dos perseguidores. Aquele que os perseguem. Acompanhem comigo no trecho aí. Ele diz: orem por aqueles que os perseguem. Aqueles que causam seu sofrimento. Aqueles que atacam você. Aqueles que ferem você. No início das bem-aventuranças, inclusive, no capítulo 5, desse mesmo capítulo aqui, lá no versículo 10, Jesus já falou o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora ele volta então ao assunto: aqueles que perseguem os discípulos não devem receber vingança. Eles devem receber amor. E eu posso, irmãos, à medida que eu estou falando aqui, imaginar que você esteja pensando em: pastor, mas o senhor não conhece aquela pessoa. Pastor, eu sei que isso é tudo muito bonito, eu sei que está lindo aí na Bíblia, mas o senhor não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Ah, pastor, se o senhor soubesse. Eu não sei. Mas certamente, o Deus que escreveu isso aqui sabe. O Deus que escreveu isso aqui, Ele sabe do que você estava passando antes de você passar, inclusive. Ele sabe do que você está sofrendo antes de você sofrer. E Ele escreveu isso aqui. Irmãos, e o amor que Jesus fala não é qualquer amor. É um amor que ora. É um amor que entrega as causas diante de Deus. É um amor que se recusa a responder mal com mal. Irmãos, isso aqui não é natural. Definitivamente eu sei que isso aqui não é natural. O homem natural não faz isso. Nosso instinto, irmãos, pecaminoso é outro, eu sei. Quando nós somos feridos, nós queremos revidar na mesma moeda. Quando alguém nos faz sofrer, nós queremos que a pessoa experimente na mesma dor, na mesma intensidade da dor. Quando nós somos ofendidos, nós ficamos com raiva, ficamos irados muitas vezes. Irmãos, a gente quer que o outro sinta a mesma coisa. Mas o reino de Deus, irmãos, não é assim. O reino de Deus inaugura uma nova maneira de viver. Jesus está dizendo, irmãos, que os pertencentes ao reino são diferentes. São diferentes, irmãos, porque esse reino do qual eles pertencem é muito maior, é muito melhor. Amar os inimigos, meus irmãos, não é uma questão de esforço moral. Amar os inimigos não é uma técnica de inteligência emocional, muito comum nos dias de hoje. Amar os inimigos não é uma estratégia para resolver conflitos. Amar os inimigos não é um caminho para viver mais leve, mais livre, mais solto. Amar os inimigos, irmãos, é uma evidência de que Cristo está transformando o nosso coração. Atente, meus irmãos. Por que Jesus, então, exige algo tão difícil para nós? Por que Jesus nos pede algo tão difícil? De onde é que vem esse padrão? E esse padrão vem nos versículos anteriores. Essa resposta vem para nós nos versículos anteriores, que é o 45 até o 47. E aqui a gente tem um fundamento do mandamento. De 45 a 47 vai dizer o seguinte: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os odeiam, que recompensa vocês receberão?
até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Vamos pensar aqui em progressão? A gente já vem pensando um pouco disso desde o início da mensagem, mas vamos continuar pensando sobre progressão. Primeiro, Jesus nos ensina o que nós devemos fazer. Agora, ele nos explica por que nós devemos fazer. Por isso, Jesus fala, irmãos, porque ele é o mestre. Ele está falando como mestre porque ele pode falar. Sua forma de ensinar, irmãos, é muito maior, é muito melhor. Não tem desvios, não tem erros de interpretação. Seu argumento é verdadeiro. Ele nunca separa mandamento da teologia. O tempo todo, irmãos, Jesus quer revelar uma coisa. Jesus quer revelar quem Deus é. A intenção de Jesus é muito clara, não é afastar Deus do povo, mas aproximar Deus do povo. E ele faz isso sendo fiel às Escrituras, irmãos, e é isso que eu e você devemos fazer. Nós devemos conhecer a palavra para que a gente possa explicar a palavra da forma que o escritor da palavra quer que ela seja explicada. Não segundo o meu coração, irmãos, porque se nós formos colocar o nosso coração na palavra, irmãos, acontece o que esses homens fizeram. Então, no versículo 45, Jesus diz assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Um cuidado, irmãos, que nós devemos ter aqui, quando a gente lê esse texto, é que Jesus não está dizendo o seguinte: se você amar os seus inimigos, Deus o tornará filho. Não é isso que Deus está falando. A Bíblia ensina totalmente o contrário disso. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça, mediante a fé, numa pessoa, no próprio Mestre, no próprio Cristo. João vai falar sobre isso em João 1:12. Paulo vai falar sobre isso em Gálatas 3:26. O próprio Paulo vai falar isso em Efésios 2:8 e 9. Jesus está falando de evidência, irmãos. Jesus não está falando de mérito. Naquela cultura judaica, e é interessante, porque ele usa aqui, para que vocês venham a ser filhos de seu pai, ele usa essa expressão. Naquela cultura, o filho de, era frequentemente, esse termo era usado para alguém que possuía as características de outra pessoa. Por exemplo, nós temos lá em Atos, um trecho que nós já passamos na nossa exposição de Atos, Barnabé é chamado de filho da consolação, filho de. Tiago e João, eles recebem o nome de filhos do trovão. Né? Se você está atento nas leituras que você está fazendo da Bíblia lá, Marcos capítulo 3. Ou seja, o filho descreve uma semelhança. Jesus está dizendo: quem vocês amam como o Pai, e quando vocês amam como o Pai, vocês demonstram que pertencem ao Pai. Vocês estão se parecendo com o Pai. Os filhos se parecem com o Pai. Então, qual é a evidência que Jesus quer falar, traz como fundamento, para que então esses filhos obedeçam o Pai, se pareçam com o Pai? O que Jesus traz como ilustração, de dizer assim: façam como o Pai de vocês faz. Ele traz duas frases. Primeiro ele diz o seguinte: ele faz raiar o sol sobre os maus e bons. E depois ele diz: e ele derrama chuva sobre justos e injustos. Irmãos, enquanto eu estava estudando, essa é uma das figuras mais extraordinárias que nós temos, não só no trecho, mas em toda a Escritura. Todos os dias, irmãos, quando o sol nasce, Deus não pergunta assim: deixa eu ver para quem que eu quero fazer com que ele apareça. Deixa eu ver para quem que eu quero raiar esse sol hoje. Deixa eu ver para quem eu quero dar minha luz. Quem merece receber? É assim que Deus faz? Ou então pense que quando a chuva cai, Deus não faz assim: deixa eu ver quais são as plantações que eu quero molhar. Deixa eu ver qual é a parte da terra dos que merecem, para que então aqueles que não merecem não caia a chuva. É isso que Deus faz com o sol, com a chuva. A chuva não escolhe, irmãos, apenas determinadas plantações. Deus continua sustentando pessoas que o rejeitam. Deus continua alimentando pessoas que blasfemam contra Ele.
Deus continua dando vida àqueles que vivem como se ele não existisse. Isso aqui, irmãos, é o que os teólogos chamam de graça comum. Graça comum são aqueles benefícios que toda a humanidade tem, mesmo aqueles que não reconhecem Deus como seu Senhor, ou a Jesus Cristo como seu Salvador. Irmãos, é aquele tipo de bondade de Deus que Ele derrama sobre toda a humanidade. Cada sol que nasce, cada chuva, cada colheita, cada refeição, cada respiração. Eu falava sobre isso ontem com o pessoal da bicicleta. Irmãos, cada uma dessas e tantas outras bênçãos são testemunhos da bondade de Deus todo dia, sobre todo mundo, inclusive sobre os inimigos. Pense sobre isso, irmãos. Nesse exato momento aqui, enquanto nós estamos nesse culto de louvor e adoração a Deus, tem gente usando a saúde que Deus lhe deu para pecar contra Ele. Enquanto nós estamos aqui, tem gente usando a inteligência que receberam de Deus para negar a existência de Deus. Enquanto nós estamos aqui, tem gente usando o dinheiro que veio como benefício da graça de Deus para viverem longe de Deus. Mas mesmo assim, o sol continua nascendo, a chuva continua caindo, a terra continua produzindo ali seus frutos. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é diferente de nós. Irmãos, isso não significa que Deus aprove o pecado. Mas também não significa que o injusto ficará impune. A própria Bíblia já fala sobre isso, que quando Cristo voltar, e Ele vai voltar, irmãos, nem um amenzinho, mas Jesus vai voltar, tá bom? Quando Ele voltar, Ele vai julgar vivos e mortos. Mas até aquele dia, Deus continua demonstrando paciência. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2,4 diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A bondade de Deus o leva ao arrependimento. Irmãos, o argumento de Jesus ele é muito profundo. Jesus não diz, ame seus inimigos, porque isso melhora os relacionamentos de vocês. Ou então, ame seus inimigos, porque isso faz bem para a sua saúde emocional. Não, ele não diz isso. Jesus diz, ame seus inimigos, porque é assim que seu Pai faz. Mas é interessante porque Jesus não terminou o argumento, não. Nos versículos 46 e 47, ele faz duas perguntas que ela, sabe lá, aquelas perguntas que quebram o cabo no meio. Se vocês amarem apenas os que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E depois ele diz, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Irmãos, são duas perguntas muito importantes. Jesus não está dizendo que amar os amigos é errado. Evidentemente que não. O problema é amar somente os amigos. Porque qualquer pessoa faz isso. E ele diz, os publicanos faziam isso, os gentios faziam isso, os pagãos faziam isso, os incrédulos faziam isso. Fazer isso, irmãos, não exige novo nascimento. Fazer isso não exige tanto. Fazer isso não exige uma transformação do coração, é apenas uma reciprocidade natural das relações humanas. Nós amamos quem nos ama, nós respeitamos quem nos respeita, nós cumprimentamos quem nos cumprimenta, nós ajudamos quem nos ajuda. Irmãos, grande parte do mundo vive assim. Jesus diz então, o que vocês estão fazendo demais se fizerem isso? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: onde está a diferença entre vocês, cidadãos do reino, e os que não são? O que há em sua vida que não pode ser explicado apenas por uma natureza humana?
Mas isso que Jesus falou àqueles homens, irmãos, precisa ecoar em nós. Se nossa maneira de amar não é diferente da maneira como qualquer incrédulo ama, se tratamos bem apenas quem nos trata bem, se somos generosos apenas com quem é generoso conosco, em que exatamente nós estamos refletindo o caráter de Deus? No que nós estamos sendo diferentes do homem sem Deus? Irmãos, é isso aqui que Jesus está revelando. Atente. O amor cristão não é definido pelo valor da pessoa que o recebe, mas pelo caráter daquele que o oferece. O amor cristão não é definido pelo valor da pessoa que o recebe, mas pelo caráter daquele que o oferece. É assim que Deus nos amou, irmãos. É assim que Deus nos chama a amar. Por último, nós vemos a conclusão do rei. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. De novo, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Irmãos, essa talvez seja uma das afirmações mais assustadoras da Bíblia. Quando você ouve a palavra perfeito, eu acho que o que vem à sua mente é alguém que não peca, um perfeito. Mas essa não é a ideia de Jesus. Então, o que é que Jesus quer dizer quando ele diz sejam perfeitos? A palavra aqui grega usada para essa palavra, para esse termo que Mateus fala é teleios. Teleios, irmãos, transmite a ideia de algo completo, de algo maduro, de algo inteiro. Em outras palavras, alguém plenamente desenvolvido para o propósito para o qual foi destinado. Jesus está dizendo o seguinte: sejam completos no amor, sejam maduros no amor, assim como o Pai é completo no amor. Ou então, amadureçam até refletir o caráter do Pai de vocês. E aí, irmãos, quando nós vemos isso, tudo vai se encaixando. Porque se o Pai faz nascer o sol sobre maus e bons, se o Pai envia a chuva sobre justos e injustos, se o Pai demonstra bondade até mesmo para com aqueles que o rejeitam, então Jesus, o Mestre, diz assim: façam igual, vivam assim, repliquem o que o Mestre, o padrão faz. Irmãos, isso não tem a ver com o quanto nós conhecemos da Bíblia, isso não tem a ver com o tempo que nós temos de igreja, não tem a ver com cargo, não tem a ver com ministério na igreja. Segundo Jesus, isso é uma questão de filiação. Tanto que ele usa a palavra pai e filho, automaticamente. Filiação, irmãos, aparece também na maneira como nós tratamos as pessoas. Especialmente no contexto aqui do que nós vemos tratando, especialmente aquelas pessoas que não merecem. A forma como nós tratamos essas pessoas, irmãos, distingue os filhos do reino dos que não são filhos do reino. Essas pessoas não apenas conhecem o caráter do Pai, quem vive assim, elas procuram imitar o Pai. Eu sei, irmãos, e você pode estar pensando aí, enquanto eu estou falando, eu sei que nenhum de nós vai alcançar essa perfeição nessa vida. Eu sei disso. Enquanto nós estivermos neste mundo caído, que jaz no maligno, nós teremos dificuldades. Mas a pergunta é: você está lutando? Você está se esforçando? Você está numa luta cotidiana para se parecer com o seu Senhor? Você está lutando? Ou você fica apenas com a desculpa: ninguém é perfeito, pastor?
O ponto, irmãos, não é se é fácil ou difícil. O ponto é se nós estamos comprometidos em obedecer à ordem difícil que o Pai nos deu. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3,12. Olha o que Paulo fala sobre isso. Filipenses 3,12. O trecho diz: não que eu tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Irmãos, a vida cristã não é uma caminhada contínua, ou melhor, é uma caminhada contínua. Não é uma caminhada de perfeição, mas é uma caminhada contínua. Dia após dia, o Espírito Santo vai conformando, vai ajustando o nosso coração à imagem de Jesus. E quanto mais parecidos com Cristo nos tornamos, mais parecidos com o Pai nos tornamos. Cristo cumpriu perfeitamente o mandamento, Ele nos deu o exemplo, Ele é o nosso modelo. Então, sendo assim, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos esse texto ganhando forma, ganhando vida. Porque lá na cruz, irmão, cercado por homens que o insultavam, cercado por homens que humilhavam a Ele, homens que o crucificaram injustamente, Ele respondeu para o Pai assim, em Lucas capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmão, Jesus não apenas ensinou o amor aos inimigos, Ele viveu esse amor aos inimigos. Jesus não apenas disse para nós orarmos pelos inimigos, mas Ele ora pelos inimigos. E é por isso, irmãos, que Ele pode transformar pessoas como eu e você. E para além disso, irmãos, é preciso que nós lembremos, você e eu, nós fomos amados quando nós ainda éramos o quê? Inimigos de Deus. Agora nós somos chamados a imitar aquele que nos amou. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5. Eu sei que o trecho vai aparecer aqui, mas eu quero que você veja na sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Romanos 5, de 8 a 11. Romanos 5, de 8 a 11, vai dizer o seguinte. Todos encontraram? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por esse sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quando éramos o quê? Inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Você entendeu porque você deve amar aquela pessoa difícil? Deixa eu refazer. Você entendeu por que você deve amar aquela pessoa impossível de amar? Porque um dia, você, eu, nós éramos o impossível de amar. Nós éramos o difícil de amar. Mas mesmo assim, Deus amou você. É essa perfeição, irmãos, é esse padrão para o qual Jesus está chamando aqueles homens e a nós. Não era uma vida sem pecado nesta era, não vai acontecer. Um dia haverá esse dia que Cristo vai vir nos buscar, irmãos, e nós teremos o corpo dele. Nós seremos como ele o é. Não haverá em nós mais a presença do pecado. Maranata, vem Jesus nos buscar.
Mas enquanto esse dia não chega, é meu e seu papel buscarmos imitar o nosso Senhor. Ele veio ao nosso encontro quando nós éramos inimigos. Ele nos amou quando nós éramos inimigos, quando estávamos afastados dele. Paulo vai dizer, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele veio e nos deu vida, juntamente com Cristo. Agora, nós precisamos sair por aquela porta ali, grande, e sairmos para fazer o mesmo. Você lembrou de alguém que você precisa demonstrar amor prático? Alguém que talvez você tenha, sem querer, ou sem pensar, ou quem sabe pensando, regado a cada dia uma inimizade, uma raiva, um distanciamento, uma exclusão da sua vida. Eu amo, mas não quero. Eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Já pensou se Jesus fizesse isso com você? Já pensou se Jesus dissesse assim, eu amo, mas vai ficar morto lá no inferno? Já pensou? Algumas aplicações para a gente, hoje eu fiz diferente, fiz todos os pontos e trouxe 4 aplicações apenas no final. A primeira delas é, não crie limites para o amor. Não crie limites ao amor. E eu pergunto, existe alguém que você retirou do alcance do seu amor? Existe alguém que você deliberadamente diz assim, não quero contato, não quero relacionamento, não quero proximidade, fica lá, eu fico aqui. Talvez você não diga que odeia essa pessoa, mas também você não queira o bem. Talvez você não consiga se alegrar quando algo de bom acontece para ela, então automaticamente você não ora por ela. E com isso você está fazendo exatamente o que aqueles líderes religiosos da época de Jesus fizeram. Criaram barreiras, limites onde Deus não criou. Às vezes pessoas nem nos ferem. Sabe aquela ideia de dizer assim, minha cara não vai com a dela, nosso santo não bateu? Você nem conhece a pessoa, mas você já cria a barreira. Para cada uma dessas dificuldades que eu apontei, quem sabe para tantas outras, irmãos, nós precisamos permitir que as palavras de Jesus atinjam o nosso coração. Meu encorajamento à luz das Escrituras é, ame. Quem feriu você? Jesus não disse assim, não odeie seus inimigos, ele disse, orem por aqueles que os perseguem. Irmãos, a oração é uma das maiores demonstrações de que o Evangelho está vencendo dentro de nós. Porque enquanto nós oramos por alguém, nós deixamos de enxergá-lo apenas pela perspectiva daquilo que ele fez contra nós. E nós começamos a enxergar e a colocá-lo diante de Deus. E a enxergarmos sobre a perspectiva do próprio Deus. Porque aquela pessoa que eu tenho alimentado raiva é alguém por quem Cristo morreu. Tanto quanto por você, tanto quanto por mim. Talvez você não consiga sentir amor por essa pessoa, mas comece fazendo aquilo que Jesus ordenou, ore por ela. Peça que Deus trabalhe nela e permita que Deus trabalhe em você enquanto você ora por ela. Por isso, ore por quem feriu você. Terceiro, lembre-se de como Deus tratou você. Lembre-se de como Deus tratou você. Irmãos, existe uma razão pela qual Jesus pode exigir de nós algo tão contrário à nossa natureza. Porque antes de sermos chamados a amar os nossos inimigos, nós fomos amados quando nós éramos inimigos. Como nós lemos aqui em Romanos 5,10, quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Jesus. Irmãos, o Evangelho nos mostra que não éramos pessoas boas esperando uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Nós éramos pecadores, inimigos, pessoas que não mereciam, pessoas que precisavam da graça de Deus, mas que não mereciam. Cristo não esperou que nós nos tornássemos melhores ou dignos de receber o seu amor. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Anote isso aqui. Só aqueles que nunca
esquecem o tamanho da graça que receberam, encontram forças para oferecer graça aos que não merecem. Vou repetir. Só aqueles que nunca esquecem o tamanho da graça que receberam, encontram forças para oferecer graça aos que não merecem. Você lembra o tamanho da graça que você recebeu quando Deus amou você? Então é aí que está a força, para você oferecer graça aos que não merecem. Quarto, decida responder ao mal com o bem. Jesus não nos chama, irmãos, apenas a controlar nossas reações. Ele nos chama a responder de uma maneira diferente daquela que o mundo espera. Nossa tendência natural é devolver na mesma medida, na mesma moeda. Se formos feridos, queremos ferir. Se formos ofendidos, queremos ofender. Se formos prejudicados, queremos prejudicar. Mas o discípulo de Cristo segue outro caminho. Quando surgir uma ofensa, uma injustiça, uma perseguição, nós precisamos perguntar o seguinte: o que Jesus faria nesta situação? O que Jesus faria nesta situação é o que nós devemos fazer. Talvez responder com amor não mude imediatamente a pessoa que nos feriu. Talvez ela nem reconheça o que nós fizemos. Mas a questão não é o que a nossa resposta produzirá nele. A questão é o que Deus está fazendo em mim, em você, em nós. Quando respondemos ao mal com bem, mostramos que pertencemos a um reino diferente e que temos um Pai diferente. Imitamos o Pai. Concluindo, irmãos, as palavras de Jesus nos deixam, irmãos, sem espaço para uma espiritualidade confortável. É possível frequentar uma igreja, é possível conhecer a linguagem religiosa, mas ainda assim, preservar áreas da vida como que ninguém pudesse entrar ali. Nós governamos esta área. Dentro desses limites, você entende o seguinte: eu só amo quem me ama. Eu só trato bem quem me trata. Só quero manter relacionamento com quem eu gosto. Mas Jesus nos chama a lidarmos amorosamente com aqueles que não nos oferecem nada em troca. O amor pelos inimigos expõe que o reino de Deus não é uma simples melhoria daquilo que já existe em nós. Isso porque o Evangelho nos confronta os nossos desejos de controle. O Evangelho confronta a nossa necessidade de retribuição. O Evangelho confronta nossa tendência de limitar o amor aos que consideramos dignos. É preciso lembrar, irmãos, que o comportamento não pode ser o padrão que define nossas escolhas. A injustiça que sofremos não pode se tornar a justificativa para cultivarmos injustiça. A ferida que sofremos não pode se tornar a fonte das feridas que causamos. Cristo não nos chama para essa liberdade, irmãos. Essa mudança só faz sentido quando nós olhamos então para o Evangelho. E o Evangelho nos apresenta uma pessoa. E o Evangelho nos apresenta Jesus. Que, como nós vimos agora há pouco, quando foi humilhado, quando foi ferido, injustiçado, condenado, morto, orou, amou. Aquele que nos ordenou o amor aos inimigos foi o mesmo que, sendo rejeitado, ofereceu perdão. Sendo injustiçado, ele se entregou. Sendo condenado pelos homens, ele permaneceu fiel ao propósito do seu Pai. Irmãos, é esse rei que chama os seus discípulos. Ele não nos chama para uma vida de superioridade moral, mas para uma vida que reflete a realidade do reino ao qual pertencemos. Afinal, irmãos, a questão não é se nós conseguimos amar pessoas difíceis. A questão é se estamos dispostos a permitir que Cristo defina e redefina a maneira como nós respondemos às pessoas. O reino de Deus, irmãos, ele é percebido quando nós permitimos que ele seja uma expressão clara de a quem nós pertencemos. Irmãos, que Deus nos abençoe.
que Ele nos ajude, que Ele nos dê graça. Talvez você, enquanto eu pregava, lembrava de alguém. Ou talvez, quando você sair por aquela porta, alguém fira você. E eu não sou vidente, mas neste mundo caído, eu posso perceber, alguém vai ferir você, vai ferir a mim. Então que nos lembremos de Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito para essa vida que Deus espera e requer de nós. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, obrigado por este trecho. Obrigado por esta sexta antítese que nós vemos estudando. Obrigado porque ela não só revelou os nossos inimigos, mas ela mostra quem nós somos. É como se o Senhor estivesse fazendo uma cirurgia de peito aberto, nos abrindo e nos revirando, nos mostrando quem nós somos, quem é o nosso coração. Nós ainda somos pecadores e o Senhor bem sabe disso. Nós ainda somos carentes da Tua graça e misericórdia, por isso venha ao nosso encontro, Pai. Age em nós, transforma o nosso coração, muda a nossa mentalidade. Não nos deixe, ó Deus, assumir a mentalidade do mundo. Nos sacode, ó Deus, nos relembra, nos traz para perto de Ti, nos mostra Cristo, o autor e o consumador de nossa fé. Em nome de quem nós oramos. Amém.